Vamos dar seguimento ao nosso estudo, como ser um discípulo de Jesus. Nós aprendemos nas gravações anteriores que se nós completarmos o nosso aprendizado, nós seremos como nosso mestre, não é verdade? Que Deus espera de nós, que nós possamos dar frutos, assim verdadeiramente seremos seus discípulos. E nós aprendemos que quando nós cremos, nós recebemos Jesus, nós somos nascidos de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Agora fica aquela questão, né? Muitas pessoas, elas recebem Jesus publicamente, elas declaram Jesus como Senhor das suas vidas, mas logo após isso, elas ficam muito perdidas. E agora, Deus, qual é o meu caminho? Qual é a decisão que eu tenho que tomar, não é verdade? Então, um dia o Espírito Santo de Deus me disse que as pessoas precisam entender quem elas são, que elas são filhos de Deus. Muitas pessoas sabem que quando conhecem, quando aceitam Jesus, elas se tornam filhos de Deus, mas não sabem o que é ser um filho de Deus. E, meus irmãos, eu quero te lembrar sobre os filhos de Israel. Todos conhecem a história dos filhos de Israel, que foram escravos no Egito. Mas você se recorda de quem eles eram filhos? Abraão foi o pai da fé, chamado de pai da fé, porque Deus ele conversou com Abraão, ele trouxe para ele uma promessa para ir para aquela terra prometida. E Abraão obedeceu a Abraão, ele creu. Ele teve o filho também da promessa, que se chamou Isaque. E Isaque teve Jacó, que depois passou a se chamar Israel. Então, os filhos de Israel, eles foram aquelas 12 tribos conhecidas ali no início da palavra, né? E acabaram indo ali para o Egito, pois quando José do Egito se tornou governador do Egito e teve fome ali na terra, eles tiveram que ir para o Egito. Mas se você ler a palavra, você vai ver que eles eram senhores de terra, eles eram prósperos. Então, o que os fizeram se tornar escravos? Um dia eu fiz essa pergunta a Deus, eu falei, Senhor, os filhos de Israel, eles eram poderosos na terra, ali mesmo que no Egito, né? Depois que José do Egito morreu, eles continuaram ali no Egito e depois de um tempo eles se tornaram escravos. O que aconteceu com os filhos do pai da fé para chegar ao ponto de se tornarem escravos no Egito? Foi quando Deus me disse, é porque eles se esqueceram de quem eles eram filhos. Meus irmãos, nós como filhos de Deus não podemos permanecer no Egito. O Egito pode te fazer esquecer de quem você é filho. O Egito hoje é esse mundo. Por isso que a palavra de Deus não permite que o filho de Deus seja como as pessoas desse mundo, mas que seja diferente. Vamos à luz da palavra? Está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Temos também em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Agora foca nesse versículo que eu vou ler para você. Está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Aos padrões deste mundo. Esse mundo cria em nós expectativas carnais. Ele tenta influenciar a nossa vida todos os dias, o nosso modo de vestir, de pensar, de falar. Nós não podemos viver nos padrões deste mundo. Veja o que está escrito em João, capítulo 17, versículo 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, para nós sermos discípulos, para nós sermos parecidos com o nosso mestre, nós temos que andar como ele andou, amar como ele amou, nós temos que ser santos como ele é santo, como está escrito na palavra. Nós não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Este mundo pertence ao maligno, nós acabamos de ver na própria palavra de Deus, que nós não podemos amar este mundo e as coisas deste mundo. Este mundo vive nos influenciando negativamente, nos trazendo no nosso ser necessidades carnais, pensamentos carnais. Isso não é da vontade de Deus. Veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Meus irmãos, o maior exemplo que nós podemos ter de obediência é Jesus. Por isso, nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ser como ele. Veja ali quando Jesus foi batizado ali no Rio Jordão, que veio o Espírito de Deus sobre ele em forma de pomba, e Deus disse, eis meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus, ele é o maior exemplo de obediência que nós podemos ter.
Por isso nós não podemos ser como os filhos de Israel, que se amoldaram aos padrões do Egito, mas ao contrário disso, nós temos que nos amoldar ao papel de Jesus, ao padrão de Jesus, que não se amoldou aos padrões deste mundo e não amou este mundo. Por isso que ele diz, eu não quero que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno e que eles sejam santificados na verdade, porque nós fomos chamados à obediência, à santificação. Nós vamos finalizar sobre a obediência lendo João capítulo 8, versículo 31, as palavras do nosso Senhor Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade te libertará.